Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Estamos começando uma live agora na parte da tarde, aqui pelo Facebook, plataforma. Já há algum tempo estávamos ausentes, né? Mas agora estamos retomando as nossas lives nas partes da tarde, né? Que Deus te abençoe a tua vida, que Deus possa trazer esclarecimento para a tua casa, para a tua família, saúde, paz, alegria, mansidão, que todos nós tenhamos o domínio próprio, mansidão, né? E a fé inabalável em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sou o pastor Ronaldo Jerônimo e estamos começando aqui a nossa live. Eu tenho observado pelas redes sociais vários comentários acerca do que aconteceu agora recentemente, né, numa igreja, numa festividade de jovens, onde que um profeta ele se levanta no momento que o preletor ia ministrar a palavra. A pessoa é bastante conhecida e o suposto profeta, vou dizer assim, porque eu não conheço, né? E ele, no momento da profecia, que deu a entender que era para a igreja, ele foi retirado à força em cima do púlpito, do palanque, né? Eu gostaria de trazer à luz a palavra de Deus lá no livro de Samuel, no capítulo 1 Samuel, capítulo 16, apenas alguns versículos, para a nossa breve meditação. Perdão. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. E enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei, né? Eu não vou parar aqui, nós vamos comentar. Nós vemos que é uma palavra de rejeição do próprio Deus acerca de Saul. Se você pegar lá atrás a história de Saul, você vai ver que Israel agora eles perdem, logo após o período dos juízes, eles perdem a Samuel, que era o profeta e juiz, né? O último dos juízes, um rei. Eles pedem um rei. E diz o texto ali, nos capítulos anteriores, que Samuel orienta eles, porque eles queriam um rei conforme as outras nações, que garantisse alguma coisa para eles, assim, no questão de administrativo, de reinado. O modelo a ser seguido. E foi escolhido agora Saul, o jovem Saul, filho de Quis. É uma família abastada, é uma família bastante popular da época. Saul era um homem, diz o texto que era um belo homem, né? De boa aparência, alto, forte. E que todos se agradaram dele, por causa da aparência, por causa do seu status, por causa do seu histórico. Diz que Saul, quando os jumentos, os animais do seu pai haviam fugido e foram parar deserto afora, ele mais um amigo foi atrás. Passou dias, semanas atrás dos jumentos, até que eles foram parar no rancho dos profetas.
E diz o texto ali que Saul, no meio do rancho, no meio dos profetas, começou a profetizar. Aquilo agradou a Samuel. Poxa, o cara tem aparência, tem berço, perdão, tem um histórico, profetiza. É ele que vai reinar sobre Israel. E ele é ungido como rei. O povo se alegra, porque escolher agora a Saul como o seu rei, o seu escolhido. Mas Saul, ele teve muitas batalhas, venceu muitas guerras, teve conflitos na sua família, que está nos textos, vocês podem ler depois. E quando Deus manda ele destruir por completo um dos seus inimigos, ele, em vez de destruir, ele poupa. Mas não foi somente isso. Toda a batalha dependia da aprovação de Deus e do sacrifício feito pelo profeta de antes de eles saírem para a batalha. Só que Samuel agora estava em outra região. E Saul, juntamente com os seus homens, estava esperando para a batalha. Só que demorou muito. E Saul, impaciente, faz aquilo que não era o seu papel, que era de sacrificar. Ele, como rei, ele não poderia. Não era a competência dele. E ele sacrifica ali, trazendo sobre si desobediência e a desaprovação de Deus. Né? Isso não aconteceu somente um dia, como diz o texto aqui. Então disse o Senhor Deus a Samuel: até quando terás dó ou pena de Saul, porque eu tenho o rejeitado? Isso levou talvez anos. Todos os eventos que aconteceu de negativo na vida de Saul, na sua administração, da desaprovação de Deus por parte dele. E eu vejo isso acontecer nos dias de hoje, como diz Salomão, né? Eclesiastes 9, não há nada de novo debaixo do sol, debaixo dos céus. Tudo se repete, as histórias se repetem. Eu vejo uma geração que escolheu um lado. E que esse lado não tem nada a ver com Deus. Eu vejo uma geração que em vez de buscar discernimento espiritual, ele olha o estereótipo. Faço a comparação do pregador famoso, vamos dizer assim, o branco, boa aparência, que prega bem, mas que, ao contrário do profeta simples, o pregador de rua, que estava exortando a igreja, ele foi retirado por 3 ou 4 pessoas, homens, em cima do palanque. Irmãos, em cima, eu falo palanque porque o púlpito ou altar já deixou de ser. Já deixou de ser. Em várias igrejas. Se transformaram em palanque político. Se transformaram... É mais fácil você ver um político com seu caráter, sua vida duvidosa em cima de um púlpito, ou de um altar, de um palanque, do que um profeta que queira fazer a vontade de Deus a falar a profecia. Ele foi silenciado. É carne, ele gaguejou na hora. Irmão, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. A mensagem nunca é menos importante do que o mensageiro. Eu cresci num ambiente de profetas. Homens e mulheres que profetizavam
Homens e mulheres que anunciavam a palavra de Deus, pessoas simples. Tinha exagero, mas tinha os acertos. Né? Eu vi pessoas profetizar lá na nave da igreja, contra o altar, contra o pastor da igreja, ou alguém que estava no púlpito. Passou dias, aconteceu aquilo. Eu já vi pastores silenciar profetas, eu já vi. E hoje nem estão mais na igreja. Eu já vi absurdos. Não estou dizendo que todo mundo está certo, está errado, não estou dizendo. Estou dizendo o que eu vivi. Eu vivi num ambiente em quando um traficante aceitava Jesus, ele via para a igreja e testemunhava que Jesus o libertou e ele saiu do mundo do crime. A prostituta, a feiticeira. E eu não vi mais essas pessoas voltarem a pegar seus despojos. Eu não vi. Hoje em dia você não vê mais esses testemunhos. É mais fácil alguém que está dentro da igreja ir para o lado deles do que eles ir para o nosso lado, porque está tudo igual. Que tem de pastores indo para o candomblé, para macumba, para quimbanda, né? São vários, e dizendo que está tudo certo. E não está tudo certo. Que consenso tem Cristo e Belial? E retomando o que eu estava falando anteriormente sobre esse caso, só peguei como base o livro de Samuel, porque é uma geração que imita. É uma geração que replica aquilo que aconteceu lá atrás. Eles vão muito pelo estereótipo, pelo achismo. Hoje em dia tudo é achismo. Hoje em dia todo mundo é especialista em entender das coisas de Deus. Hoje em dia todo mundo é pastor de podcast. Hoje em dia todo mundo é pastor de Twitter. Né? E nós temos visto que as almas têm se perdido. Centenas e milhares de pessoas estão por aí afora, sem Jesus, sem Deus. E as pessoas estão brigando por causa de altar, por causa de agenda, por causa de política. O que tem de pastor, o que tem de itinerante, ou missionária, ou pastor itinerante, que estão ganhando rios de dinheiro com dinheiros de prefeituras. Eu comparo muitos deles como Saul, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quando começa a fechar portas, é o momento que você fala assim, olha, acho que está na hora de eu ir embora, de sair. É como na política. Por mais que você fale sobre o erro, os erros, mas eles se entranham, o problema se entranham na política. E a religião é a mesma coisa. O que tem de gente lucrando, porque essa questão de vamos fazer oração para ser batizado com o Espírito Santo, isso aí é retórica. Quem determina que vai ser batizado não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. E tem o porquê. Hoje em dia todo mundo é fiscal. Como eu já disse, eu nasci num ambiente de profetas. Não no profeta do contexto do Antigo Testamento, não estou dizendo isso, estou falando pessoas que são usadas por Deus no dom de profecias, porque o dom de profecia, ele existe. É Deus falando dos lábios da pessoa.
revelação, cura. Você não vê mais falar sobre isso. Tentam tapear, dizer, não, tem muitos profetas que não são teólogos, tem que aprofundar na palavra, sei lá o que, nada. O pastor Emílio Conde fala sobre a idolatria dos sermões. Hoje em dia, o que eu mais vejo é a idolatria teológica, que é o ambiente que mais sai heresias para a igreja, que é as salas teológicas. Hoje se vende tudo, até de cursinhos. Vende gravatas. Por causa do vil metal. As pessoas estão cansadas do mesmo, do mais do mesmo. É como a ovelha que sai ao campo, mas as campinas estão mortas, estão secas. Não tem pastos verdejantes. Se não tem, porque não tem orientação de um pastor, de alguém que leve até esses lugares, a águas tranquilas. Então isso vira palco. Eles tiram a simplicidade do evangelho, conforme lá em Atos 2:3, e transforma um ambiente político, e transforma um ambiente de show, um ambiente pirotécnico, um ambiente que, igual foi falado agora, um pastor recente falou agora nas redes sociais, que o ambiente que ele criou para a igreja dele, da acústica, tudo, são para os artistas que frequentam lá. Mudaram a natureza das coisas. Não estou dizendo que você não possa reestruturar a tua igreja, a tua comunidade, a tua célula, não estou dizendo isso. Estou dizendo que muitas vezes as estratégias que as pessoas usam para trazer essas pessoas que são famosas são paradigmas, são estratégias perigosas, que em vez de as pessoas se converterem, só vão lá para aliviar suas almas e voltar para o lamaçal do pecado. Não converte ninguém. A gente sabe que é para ganhar dinheiro também, né? O dinheiro deles, a oferta deles, eles aceitam. Aceitam até que eles colocam em cima do púlpito para falar. Mas muitas vezes o irmãozinho, a irmãzinha simples que está lá com uma roupa bate-enxuga, com um chinelo de dedo, sem expressão nenhuma, não tem oportunidade, não pode pregar, não pode falar. E se você retrucar, vai dizer, você é dizimista, você é frequentador da igreja, vão te censurar. Já fizeram isso comigo. E fazem isso. Censuram. Mas o político não. O político que tem a sua vida duvidosa, eles colocam em cima dos altares e dizem, essa igreja é sua. É desse jeito. Né? Mas nada é novidade. Isso aí já vem lá de trás. Então, esse é o ambiente. Esse é o ambiente em que muitos das diretorias de igrejas, pastores e líderes têm deixado no meio do seu povo. Então não há mais discernimento, porque ninguém busca. Essa história de, para você entregar a profecia, a revelação, tem que passar pelo crivo do pastor da igreja. Isso não existe. Se fosse Deus para falar diretamente com ele, falava com ele. Mas como não acredita, Deus vai usar os pequenos. E não se detenha porque você está dentro da igreja, você é tolhido de não falar nada, de não fazer nada. Os hospitais precisam de você para orar. As ruas, os vizinhos, os lugares longe,
as calçadas, precisam de pessoas que levem e preguem essa palavra na sua essência, que Jesus Cristo cura, liberta. Jesus Cristo cura, liberta e salva a tua alma da condenação do inferno. O inferno existe, embora é muito pouco falado nos nossos dias, porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e todo aquele que comete todo tipo de pecado ficarão de fora. Eles não vão participar. Saul tinha todo tipo de uma pessoa completa. Se fosse os dias de hoje, seria um obreiro, um pastor completo, ou um político completo. Tinha de tudo. Mas quando ele começou a desobedecer a Deus, aí foi a sua ruína. E de fazer. É por isso que eu falo. Política é uma coisa, religião é outra. Ah, mas o fulano que é crente, ele não pode ser político? Pode. Ele não pode trazer político para dentro da igreja. Ele não pode trazer fogo estranho, como fez Nadab e Abiú, lá em Levíticos 10. Favores, acordos. Ah, mas eu posso orar pela vida de um político? Pode, qualquer político, você pode orar. Precisa ser em cima do púlpito. Você não precisa negociar a sua oração. Você não precisa negociar a sua igreja com a política. Você pode orar por eles, até na sua casa mesmo. Né? Jesus o tempo todo evitou de ficar andando. A primeira vez que Jesus Cristo foi parar perante Pilatos, que é quando ele foi preso, ele foi entregue, né? Fora disso, não ficava flertando com político nenhum. Nem com Herodes. Ele não ficava flertando com político nenhum. Nem os discípulos. Mas existe uma cegueira no meio da igreja, no meio da liderança, que é a cegueira que para você ter o poder de Deus, você tem que ter poder econômico, a aquisição. Há muitos aí que estão pregando, uma irmã aí que está entregando profecia apocalíptica para tudo quanto é lugar, muito famosa. Chamaram ela, acho que foi ano passado, retrasado, para pregar num lugar. O pastor ofereceu R$2.000 para ela. Ela falou, não, tem que ser 3, porque eu tenho que ajudar mais pessoas. Mora praticamente numa mansão, né? Que é no Nordeste, né? Praticamente é uma mansão. 3.000 para pregar. Senão não iria. Aqui na minha região, aqui na minha cidade, as pessoas têm amasso dinheiro na sua mão, 40, 50 reais, e achando ruim ainda. Para te oferecer. E achando ruim. Mas esse povo, ele gosta de pessoas espalhafatosas, modernas, que têm aparência, que têm presença, para estar pregando nas suas púlpitos, nas suas igrejas, nas suas convenções, nas suas festas. Eles não querem uma pessoa simples. Saul era um camarada simples lá atrás. Mas aos poucos foi revelando outra faceta dele. Porque o poder, ele corrompe. Os elogios que ele recebia, corrompe. Quando chegou um outro que ia substituir ele, o que ele fez? Deu lugar ao diabo. Começou a perseguir o seu futuro genro. E há muitos aí dando lugar ao diabo para perseguir o seu suposto opositor ministerial. Ah, meus irmãos, tem muita gente que quer fazer a obra de Deus, mas são impedidos de fazer. Há muitas pessoas que querem levar o ID, que querem ser bons dispenseiros,
mas estão tolhidos, desacreditados, né? Isolados por opinião. Cometeram algum crime? Não. É só opinião. É por inveja. Para que nós oremos para esses irmãos e irmãs que estão na obra de missões, né? Eu sei que assumir igreja, um recado para você, amigo líder, não é fácil. Assumir uma igreja não é fácil. Assumir uma congregação não é fácil. Ou você se ajunta ou você espalha. Essa é a verdade. Mas como muitos acreditam na aparência, na amizade, no poder econômico, vou me associar com membros da prefeitura local. Do governo. Quantos pastores que fecharam suas igrejas estão aí? Algum cargo público do governo do estado? Pesaram a balança. Viram que é mais vantajoso estar ganhando bem do que estar na direção de uma igreja ou na presença de Deus. Poderia falar mais coisas aqui, mas já vamos encerrar. O Saul, Davi, Deus escolhe a Davi, porque Saul não teve jeito. Saul, durante 11, 12 ou 13 anos, atentou contra a vida de Davi. Muito tempo, né? Fechou na porta para ele, tentando matar ele, tirar a vida dele. Mas Deus preservou a Davi. Eu sei que eu vou falar aqui agora é duro, mas é a realidade. Nós estamos orando para que Deus, no momento oportuno, retire a Saul, para que Davi venha a reinar. Amém? É isso que é as mãos de Deus. Não é fazendo movimentos, campanhas, não é fazendo passeata, não é contando com outra nação para intervir, não. É fazendo o seu papel de igreja, sendo sal da terra, luz do mundo, e orando para essa nação, orando para os parlamentares, de modo geral, para que Deus tenha misericórdia de nós. Porque pode ser que o cenário hoje político que nós estamos vivendo possa ser instrumento, quem sabe, o PT, Lula, o Supremo, pode ser instrumento de Deus para a correção dessa nação. A gente não sabe. A gente não sabe. O Bolsonaro teve 4 anos. Né? Serviu o seu propósito. Agora é ele. Quem sabe Deus está usando como correção. Porque hoje em dia ninguém quer saber de correção. Quando se fala que é para correção, fulano é maluco, é doido, só aqui tem nada a ver. Né? Mas a gente não sabe. Como é que está a nação? Como é que foi o último carnaval? Como é que foi essas tragédias que aconteceram aí? Né? Então nós temos que pesar todas essas coisas. Uns anos atrás, eu tive uma igreja. Há uns anos atrás, eu tive uma igreja.
tudo em desordem. E Deus me dá uma palavra. E eu dei essa palavra para essa igreja. No nome de Jesus. Fui taxado de maluco, perturbado. Se você vê o quadro da igreja hoje, não tem coragem de falar mais comigo. A reação a igreja hoje, na atualidade, como ela está, do jeito que foi falado lá atrás. Então nós vamos, crentes dos seus profetas, diz a palavra do Senhor. Pastor, mas como é que eu sei que a profecia é de Deus ou não? Se ela se cumprir. Deuteronômio 18. Se ela se cumprir. A Bíblia fala para não julgar o profeta, mas julgar a profecia. Hoje em dia não, o pessoal está julgando o profeta, a profecia, o mensageiro, a carta e tudo. Isso é falta de instrução. Mas por que essa falta de instrução? É porque a liderança perderam o foco. Estão preocupados em ornamentar o templo físico. Todo mês é dinheiro para isso, dinheiro para cá. E esquece do espiritual. Estão preocupados em fazer bonito para os outros e esquecer do espiritual. É que nem casamento. Eu conheço pessoas que casaram e 30 dias depois se separaram. Aí foi perguntar, mas por que se separou 30 dias depois? Não, porque eu estava querendo fazer. Eu gostava de outra pessoa, eu queria fazer ciúme nela. E eu casei para fazer ciúme. E a vida deles praticamente se acabou. Igreja e política é a mesma coisa. Quando você faz esses dois casamentos, um deles vai acabar. Hoje em dia não tem mais a direita. Vocês observaram isso? Falou um pouco de política? Não tem mais a direita. O que se chama de direita hoje está fragmentada. Fragmentada. Se você tem um outro pensamento, você é censurado. Dentro deles, né? Se é traíra, se é isso, se é assado, é fragmentado. Você é direcionado com pessoas que estão fora do país. Antes era o movimento, né? Em favor do 8 de janeiro. Agora acabou. Estou focado em outra coisa. Porque nunca foi por vocês ou por nós. E a religião está no meio lá. Sabe que momento surgiu a bancada evangélica? Foi na década de 90. Quando falaram que o Lula ia ganhar as eleições, eu não lembro agora o ano, foi na década de 90. Ia fechar as igrejas. Então todos os pastores reuniram e montaram a bancada evangélica com medo do Lula fechar as igrejas suas respectivas igrejas na época, década de 90, estou falando isso aí. Igreja tal, X, lançou fulano, candidato, tal. Aquele monte de gente. Mas e aí, fez alguma diferença? Não, nenhuma diferença. A política continua a mesma coisa. A esquerda ainda no poder. O centrão comanda por trás. A direita é a minoria. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. A direita fica 4 anos no poder, depois a esquerda fica mais 16. Não espere melhoras. Ah, mas os Estados Unidos vai... Não, esquece disso. Ah, mas fulano... Esquece. A gente tem que pensar que nós devemos fazer como nação. Tá? Nação. Para transformar aqui em comunismo é muito difícil, porque o país é muito grande.
É muito extenso, não tem como fazer isso. Só em países pequenos que consegue fazer isso. Tá? Mas nós estamos orando para que Deus mude, para que a trombeta venha soar, para que nós venhamos escutar a voz do Espírito Santo chamando para o arrebatamento. Eu creio no arrebatamento. Se vai ser antes ou depois da tribulação, não importa. O importante é que estejamos firmes na fé, na presença do Senhor. Porque hoje em dia todo mundo está combatendo, né? Combate aqui, combate lá e divide. O reino dividido sobre si mesmo, ele não subsiste. O próprio Cristo disse isso. Ele deteriora. Que você possa ficar com essa palavra nesta tarde. Eu estou com um ferimento aqui na boca aqui. Tá ruim para falar. Mas Deus é bom. Deus é bom. Em breve nós vamos voltar com mais uma live essa semana aí, Deus quiser. E creia no poder do Senhor. Que Ele pode fazer algo sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tá? Entra no nosso... Eu vou criar uma sala de mensagem, de grupo de mensagem no WhatsApp, no Facebook. Fazer os convites para você possa entrar também, para estar orando. Nós precisamos orar. Orar para que Deus possa abençoar a nossa nação. Dia 15 agora estaremos atendendo uma agenda na Igreja Assembleia de Deus lá em Juiz de Fora, a igreja quem preside é o meu cunhado, pastor Ezequiel Carvalho. Estaremos ali, se Deus permitir, eu e minha família, em Juiz de Fora, para levar a boa palavra do Senhor. Tá? Você que queira também que a gente atenda uma agenda na sua igreja, é só entrar em contato conosco através do Facebook. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor te visite, a tua casa, a tua família, nesta tarde. Que o Senhor possa curar as suas feridas da alma, do corpo. Que o Senhor Jesus se revele a você, se manifeste a tua vida. Que a resposta que você tanto almeja no Senhor, ela venha a ser revelada para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua empresa, no meio da tua igreja. No nome de Jesus, seja curado deste teu mal, seja repreendido toda obra contrária contra a tua vida, toda retaliação da minha vida também, a minha família, a minha casa, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, nesta tarde, em o nome de Jesus. Muito obrigado pela sua paciência. E nos segue nos nossos canais aí, no YouTube, tá? Música Alta, amém? E Só Crente News. São os dois canais do YouTube que nós temos. Tem a página aí também aqui no Facebook. Tá? Qualquer coisa, entre em contato conosco aí. Um forte abraço, fique na paz.